Os soldados atenienses partiram para a guerra contra os persas, dispostos a tudo, inclusive sacrificar as suas vidas. Isso porque souberam que, caso perdessem, os inimigos viriam céleres em busca de suas esposas e filhos, para estuprá-las e eliminá-los. Era a primeira guerra médica, não é isso? Isso no ano de 490 a.C. Isso aqui é um pedaço da orelha do livro do escritor Djalma Mello e escrita e feita pelo Dr. Marcos Davi, nosso querido amigo, também escritor. E como prometemos, você retorna ao nosso programa. É sempre um prazer, Chico, estar aqui. E retornando, o prazer nosso e dos telespectadores também. E a gente até dando continuidade àquela conversa que a gente estava dando, tal, sobre a sua trajetória, as corridas, enfim. E aquela história do cara que correu 50 quilômetros na verdade é o seguinte, 50 cidades, foi isso? Quantas cidades? 50 cidades. 50 estados americanos, 50 cidades em cada estado, as capitais geralmente. Cada uma delas, ele corria... 42 quilômetros. 42 quilômetros. São 50 maratonas em 50 dias, pelos 50 estados americanos. Que coisa, né? Fantástico. E quantas maratonas você já correu? 16. 16 maratonas são corridas de 42 quilômetros. Uhum. Aqui no Brasil e no exterior, né? Aqui no Brasil eu corri 3 e 13 fora do Brasil. A gente estava conversando, dialogando aqui, antes de o programa ir para o ar, e vendo... Quer dizer, a gente tem que pensar muita coisa, o cara correr 42 quilômetros. É verdade, é verdade. Ficar pensando... E às vezes solitariamente, porque durante uma corrida de um percurso grande, as pessoas se dispersam. E aí você tem que pensar em coisas boas, se alegrar, comemorar que está ali correndo, num lugar fantástico, bonito. Aproveitar. Aproveitar. Tira aquela coisa... E aí, em climas diferentes, não é? Eu prefiro correr em climas mais amenos, abaixo de 15 graus. Já corri até menos 2 graus, mas o ideal é entre 10 e 15 graus. E temperatura alta você pegou? Isso eu sofro muito. Eu acho que com a maioria dos corredores, o calor desgasta mais o organismo. O cansaço vem mais rápido. Entendi. E numa corrida longa, é claro que os efeitos são imediatos. Tem assim uma ideia do controle de batimentos cardíacos nesse momento de pico, como é que se encontra e tal? Deixa eu te dizer uma coisa, Chico. Para ser sincero, eu não uso aqueles equipamentos. Eu sei que quando eu termino uma corrida e tem aquelas tendas, eu vou ver a minha pressão e tal, e está sempre 12/8. Olha, que maravilha, né? Que maravilha. Agora, se eu sentir alguma coisa diferente, eu vou parar. Vou parar, vou ver o que é e vou voltar. Mas eu aconselho a todos, sentir uma dor, pare. Não force, porque vai prejudicar, vai piorar, vai agravar a situação. Uhum. E esse controle você mesmo vai tendo, né? Naturalmente. Naturalmente. Com a experiência, já tenho 25 anos. Para mim é mais fácil eu controlar a minha ansiedade, o meu ritmo. Porque eu não consigo manter o ritmo do início ao fim. Eu tenho que dosar. Só o queniano, que mantém uma média de 2 minutos e 30 por quilômetro, 42 vezes. Olha só. É um negócio fantástico. Mas eu não, eu sou um amador e tenho que respeitar, né, as limitações do corpo. Os maiores maratonistas são os africanos. São, sem dúvida alguma, os etíopes, os quenianos, os ugandenses, os africanos em geral, eles ganham 98% das corridas internacionais. Os outros 2% se divide aí pelo mundo inteiro. É um japonês aqui, um americano, um brasileiro, um inglês, uma inglesa. Eu me lembro de um nome que o meu cunhado foi presidente da Federação de Atletismo
chamava Walter Calheiros. Sim. E professor, e era corredor de fundo, né? Não era maratonista, corria 10 mil metros, 5 mil Certo. e tal. E na época de escola, ele me influenciou bastante e eu acabei entrando também para correr fundo. Mas não me dava, nas corridas, não me dava. Aí entrei numa categoria que era interessante, num estilo que era diferente, que era marcha atlética. Marcha é diferente, é. Marcha atlética. Aí eu corri marcha atlética durante muitos anos. E achava muito, um exercício até uma prova olímpica. Uma prova olímpica. Uma prova olímpica. Aí, mas quanto à maratona, tem um nome, 2 nomes, que ficaram na minha memória. Santana? Não, uma chamava-se Santana. Abebe Bikila. Ah, você está falando de internacional. Internacional. Ah, é verdade. Acho que esse cara era Ele ganhou a maratona de Roma descalço. Que coisa fantástica. Descalço. Qual era a nacionalidade dele, o Abebe Bikila? Era O africano, Abebe né? é africano. É. Acho que era etíope. Etíope. Eu acho que era etíope. Etíope. Se não E me o outro falha a chamava memória. Mirza Topek, né? Ah, esse aí era um tcheco, né? Era a locomotiva, né? Humana. Ele correu aqui, a São Silvestre ganhou. Correu aqui? Correu aqui e ganhou. Correu aqui e ganhou. Esse também era É uma verdade, coisa. é verdade. Correu durante muitos anos. Muitos Zatopek, anos, né? muitos anos. Muitos anos. E no Brasil, o maratonista que mais... O assim, Maílson, né? O Maílson que já parou. Né? Nós tivemos aqui o Zé Carlos Santana, alagoano. Ele era patrocinado pela Salgema na época. Uhum. Ganhou Maratona do Rio, Maratona Internacional do Rio, ganhou provas fora, no exterior. O Brasil está em uma fase de crescimento, digamos, no esporte da corrida, né? Hoje você não tem um grande nome, infelizmente. Para você ter ideia, na última São Silvestre, o melhor brasileiro foi o 12º. Sim. A colocação foi a 12ª. Quer dizer, Sim. a gente está precisando melhorar mais, investir mais no esporte. O esporte e a educação tinham que ser metas prioritárias do governo. Não é? As duas ao mesmo tempo. A escola integral que você conhece, que seria o ideal, com professores bem remunerados, né, incentivados, pudesse se reciclar, que não fosse ameaçado diariamente pelos alunos. Né? Sim. Quer dizer, hoje o professor é um herói. Além de ganhar pouco, ainda sofre risco de agressões, etc. Agora, e a maratona, ela trazendo para a nossa conversa mulher, tem a maratona feminina e a maratona masculina? Ou a maratona... Não, é junto. É junto. Hoje correm 40. juntos. Correm juntos. Ah, correm juntos, Correm né? juntos. Correm juntos. O que acontece às vezes é de a largada ser um pouquinho anterior à feminina. A São Silvestre acontece isso, né? Não é uma maratona, é uma corrida de 15 quilômetros. As mulheres largam meia hora antes. A elite. A elite feminina, né? Sim. As outras não, largam em conjunto. Bom, nesse livro aqui, Correndo pelo Mundo. Correndo pelo mundo. Aqui, Correndo pelo Mundo. O que é que você descreve aqui nesse livro, por onde você passou? Correndo pelo Mundo, me surgiu esse nome para o livro, porque eu iniciei as minhas corridas internacionais. A minha primeira maratona internacional foi na cidade de Paris, em abril de 2010. E a foto da capa era a roupa que eu usei, inclusive com uma camisa homenageando Maceió. Uhum. Maceió. E foi uma corrida mágica, viu? Corri em Paris, olha, a Europa você pisa nas páginas da história, né? E Paris é uma cidade que eu acho que está na ideia de todo mundo conhecer um dia, né? E vale a pena conhecer, né? Você começa e termina no Arco do Triunfo, que para mim é o monumento mais belo e mais importante de Paris. O pessoal fala da Torre Eiffel, mas eu prefiro o Arco do Triunfo, mas eu sou um democrata, não tenho nada contra, né? E pela Champs-Élysées, 40 mil pessoas, como dizem os franceses, 40 mil banquers, ou seja,
vencedores, em direção à Praça da Concórdia, Rua de Rivoli, onde é o Museu do Louvre, aí depois você passa pela Praça da Bastilha, quer dizer, só lugares fantásticos. Aí você passa pelo Castelo de Vincennes e entra no Bosque de Vincennes. Um negócio lindo, fantástico. Saindo do Bosque de Vincennes, você passa pela aquela complexo de Roland Garros, onde é o campeonato de tênis mais famoso depois de Wimbledon da Europa, né? É o torneio de Roland Garros. O Guga foi tricampeão, né? O nosso Guga. Né? Aí você vai para o Bosque de Boulogne, tão famoso, né? Cheio de lagos, tão bucólico, belíssimo. Aí você retorna por um bairro novo chamado La Défense, onde tem prédios altos, porque Paris são 5 andares, né? Aquela arquitetura belíssima. Eu acho até que a Torre Eiffel destoa um pouco daquela beleza. Né? E termina no Arco do Triunfo, novamente pela Avenida Foch. Não tem nenhum trajeto perto do Sena, não? Ah, eu esqueci. Pelo Sena. Inclusive tem uma passagem, quando eu passei no Sena, passei pela Torre Eiffel, eu dei uma paradinha e fiquei admirando aquilo aí. Depois segundos nisso. Poxa, Djalma, você está correndo. Depois você vem aqui. Você vem aqui visitar, vamos passear de Batobuche, vamos à Catedral de Notre Dame, vamos visitar isso aqui tudo com calma. E continuei a prova. Engraçado que a partir do quilômetro 21, na hidratação tem vinho tinto. Eu não tomei, porque, veja bem, eu faço isso comigo e digo para as pessoas, não mude os seus hábitos. Se você usa isotônico, é isotônico. Não vai tomar suco de beterraba, que você pode se dar mal. Muito interessante essa observação, né? No final, eu pensei, não, muito... Merci, agradeci. No final, vou tomar um champanhe. Depois de terminar aquilo ali, que é o vinho destilado 2 vezes. Não vou ficar no vinho, não. Quero ele destilado 2 vezes. Como fez Dom Perignon. Sim. Não é? E espetacular. Se eu repetir uma maratona, será Paris. Uhum. Me pergunto, se você for repetir. Eu não penso, de olhos fechados, Paris. Qual é o período lá da maratona? É abril. A temperatura em torno de 13 graus, muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso. Aí você também foi à Bélgica, não foi? Não, eu vou à Bélgica esse ano. Na Europa eu corri Lisboa, Madrid, Roma, Milão, Paris, Viena, Frankfurt, Berlim, Amsterdã, Zurique. Isso. Se daqui a pouco eu me lembro, mas essas 10, com certeza. Pronto. Então a gente vai aproveitar, vai ao nosso intervalo e já já a gente retorna com essa conversa maravilhosa com o escritor e maratonista Djalma Mello. Já já a gente retorna. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária
capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Então retornamos ao programa Café com Poesia e nessa conversa aqui descontraída, maravilhosa, um aprendizado, né, com o meu querido amigo Djalma Mello. Bom, a gente estava falando sobre essa trajetória lá das maratonas da Europa e tal. Agora, aqui no Brasil, a maratona, como é que se encontra a corrida de fundo, essa corrida, por exemplo, a São Silvestre é o que seria uma meia maratona, não, né? Não, é uma corrida de 15 quilômetros. 15 quilômetros, 15 quilômetros. A meia maratona são 21. Ah, são 20. 21. 21. É. No Rio de Janeiro tem a meia maratona. Tem várias. A mais importante é a da IESCOM, que é a meia maratona internacional, que esse ano, se eu não me engano, será a 23ª edição, que é no mês de agosto. Começa em São Conrado e vai até o Aterro do Flamengo. Aí você passa pela Praia do Leblon, Praia de Ipanema, Copacabana, Enseada de Botafogo, que é belíssimo, de um lado o Pão de Açúcar, do outro o Corcovado, Cristo nos abençoando, depois o aterro. E é bom a bênção dele, porque o aterro são 6 quilômetros, parece um exaustor. Você está correndo um exaustor. É terrível. É uma corrida de 21 quilômetros, que os primeiros 15 quilômetros, para mim, são bem mais fáceis que os últimos 6. Agora, voltando a uma coisa mais da sua atividade como atleta, você dorme bem? Durmo muito melhor agora, atualmente. Eu não sei se é o seu hábito, mas eu acho que é. Lá pelas 9h30 eu pego um livro, leio um capítulo, estou lendo atualmente sobre a última biografia de Leonardo da Vinci, que é um dos meus ídolos. Maravilhoso. Né? E leio um capítulo e vou dormir, 10h15, 10h20. Às 4h30 eu acordo, tomo as minhas vitaminas e vou correr. Eu durmo uma média de 6 horas por noite. Durante o dia tem fadiga, sono? Não, nada. Não. Tenho não. É bom saber disso. Até porque eu estou querendo me aventurar também. Mas, e Alagoas? Tem, assim, um potencial... Alagoas, Chico, há cerca de 5 anos, foi criado, eu tenho o privilégio de ter participado disso, o calendário oficial de corridas de rua. A partir daí houve um crescimento, não só em termos quantitativos, como na qualidade das corridas de ruas aqui. Hoje eu posso dizer para você que eu corro em todo o Brasil, tanto corridas grandes como corridas menores, e a organização, as corridas aqui não deixam nada a dever a Rio e São Paulo, não. Não deixam, não. Sim. Não deixam, não. E tem vantagens e desvantagens. A grande vantagem é a beleza da orla. Na minha opinião, a orla urbana mais bonita do Brasil é Maceió. Nasci no Rio. Morei em Ipanema a vida inteira e na Barra da Tijuca. Mas a orla, Pajuçara, Ponta Verde, é inigualável. Aqueles coqueiros, esse mar, essa tonalidade é inigualável, eu não conheço. Hoje se usa o chip eletrônico, a segurança para os corredores, a pista fechada, protegida, hidratação. No final tem um lanche para os corredores, as camisas de boa qualidade. Quer dizer, hoje Maceió é tida como uma capital do Nordeste de corrida de rua. Cresceu bastante. Antes não, era uma coisa incipiente, entendeu? Hoje não, eu posso te assegurar que qualquer pessoa que venha do Rio, São Paulo, Santa Catarina, de onde for, de fora do Brasil, venha correr aqui, vai gostar. É que tem um calendário, existe tem um calendário. Aí fica uma coisa organizada. Você já sabe de antemão onde vai ser a corrida, quando vai ser, as empresas podem se preparar, né, para, se quiser participar como
patrocinador. Né? O atleta vai treinar para aquela corrida, ele já sabe de antemão. Sim. Antigamente não, era uma coisa em cima da hora. Domingo vai ter a corrida tal, como é que se inscreve? Tem que ir na loja tal, em tal lugar. E às vezes cancelava a corrida. Hoje não, hoje a coisa é bem organizada. Agora, por exemplo, um trajeto de lá da Jatiuca, ali do Hotel Jatiuca especificamente. É exatamente onde eu começo. Onde você começa, você vai até o cais, se você for até os Tonéis, sim, no final da praia de Pajuçara, dá 5,3 km. E de volta 10,600. É o que você... Exatamente isso. Então, aí, até dali, lá do hotel, até, suponhamos, o trevo de Marechal Deodoro daria quantos quilômetros? Tem ideia? Tenho. Vamos lá. Do Hotel Jatiuca até o antigo Detran, dá 13,5 km. Sim. E de volta, 27. Eu já fiz até uma corrida. Teve uma corrida uma vez de 27 km. Sim. Dali, do Detran, até o Trevo do Francês, até o viaduto, dá mais entre 7 e 8 quilômetros. Entendi. Dá lá do Hotel Jatiuca até o Trevo do Francês, dá em torno de uns 23 quilômetros. 23. E, inclusive, nós vamos fazer, eu vou até mais longe. No dia 28 eu já programei com a equipe, nós vamos sair do hotel, dali do posto 7, né, bem do Hotel Jatiuca, que é ali onde tem aquela guarita da polícia. Nós vamos até a Praia do Francês, mergulhar na areia, na água mesmo. Olha só. Nós vamos fazer esse dia 28. Nossa equipe. 28 dia 28 agora, de janeiro. Se ser esse domingo ou outro. Eu estava falando porque, por exemplo, pode acontecer uma maratona, né? Pode. Você ir e voltar. Pode. Uma maratona, né? Pode. E já houve. Já houve. Já houve. Esse ano está prevista uma maratona no calendário, em julho. Em julho. É um mês mais... A temperatura é melhor, né? Voltando à literatura, está aqui. O Mundo da Maratona. O Mundo da Maratona, um outro livro que você lançou. Então, esses artigos publicados, você reproduz no livro também? O que eu faço no livro eu reproduzo resumidamente em artigos. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. O Mundo Maratona eu escrevi eu lancei em 2014 e ele fala sobre 4 maratonas internacionais: Madrid, Frankfurt na Alemanha, Zurique na Suíça e Lisboa em Portugal. Uma coisa interessante é o olhar e o sentimento do atleta. O seu olhar é extremamente diferenciado pelo ambiente que você observa e que você retrata na sua obra. E até pela conversa que nós tivemos. Então, você é um homem que tem uma observação diferenciada, um olhar diferenciado, não é, das coisas, por onde passa. Então, lá em Paris, por onde você passou, aí aquela indagação que você fez mesmo para consigo e tal. Então, e outros lugares tal, que é muito interessante, porque acaba sendo assim também para o leitor muito prazeroso, né? Muito, extremamente. E como eu falei com você aqui antes, eu não me limito a falar só das corridas. A cada cidade que eu visito, eu falo da história daquela cidade, né? Eu dou dicas de gastronomia, hotelaria, eu dou informações sobre locais que você tem que visitar, né? Eu gosto muito de museus, né? Sou aficionado por museus, conheci grandes museus pelo mundo todo. Você esteve no Louvre, lá em Paris? Já umas 5 vezes. E cada vez que eu vou, Chico, eu tenho uma nova visão, é como você fala. Eu vejo uma coisa de forma diferente. E o Louvre, você não pode passar 1 hora lá, você tem que passar o dia. Você pode até almoçar lá, que tem diversos restaurantes, entendeu? São 3 alas enormes, né? A mais visitada é a ala Denon, obviamente porque tem a Mona Lisa. Sim. Né? Todo mundo vai para lá, né? É uma sala especial para a Mona Lisa.
Mas é fantástico aquilo ali. A história do mundo todo está ali. Tudo ali, né? Tudo ali. Coisa... A pedra fundamental, coisas assim. Quer dizer, além do esporte, você também Cultura. faz uma viagem cultural, né? Eu falo, corrida é cultura. Sim. É cultura. Aqui, você é o seu mais novo filho. É verdade. 50 mil quilômetros. 50 mil quilômetros. Mais telespectadores, meus amigos e os colegas que estão nos vendo também pela internet. 50 mil quilômetros. Com 12 anos, 3 mil quilômetros em média por ano, 300 quilômetros por mês, 260 quilômetros por mês, 9,6 quilômetros por dia, 5.052 dias. E aquela observação que você fez, que isso aí daria o quê? Uma volta ao planeta, Terra, mais 10 mil quilômetros. Ou, em termos brasileiros, 5 idas e voltas do Oiapoque ao Chuí, que é um dos nossos pontos mais extremos. Em quantos anos? 12 anos. 12 anos. 12 anos. 2002 a 2017. Que coisa, rapaz. Rapaz, parabéns. É um feito maravilhoso. E, graças a Deus, eu terminei esse meu périplo nas terras alagoanas, em Barra de Santo Antônio. Que é aqui onde está apontando, a foto, né? exatamente. Exatamente. Eu apontando um local imaginário e meu filho colocou a placa depois, sobrepôs a placa na foto. Olha só que maravilha. Barra de Santo Antônio, na L101 Norte. Poxa. Dia 16 de dezembro de 2017. Nesse Agora... dia nós fizemos uma maratona de revezamento até Maragogi. Fomos 3 pessoas. Quem quiser adquirir o seu livro e saber dessas histórias maravilhosas, tal, dessa experiência, como faz? Na Livraria Leitura, no Parque Shopping, em Cruz das Almas. Livraria Leitura no Parque Shopping em Cruz das Almas, é. Tá Eu bem. tenho lá 3 livros. O Mundo da Maratona, o Vamos Correr. É este aqui, o Vamos Correr. E o 50 mil quilômetros. Este aqui e os 50 mil quilômetros, que é este último livro. Exato. Os 3, eu estou preparando uma reedição porque eles estão esgotados, os 3 primeiros. O que é que você gostaria de dizer às pessoas que estão querendo iniciar a atividade esportiva de maratona e corrida, enfim? Eu gostaria, obrigado Chico, por você ter me autorizado a falar, conclamar as pessoas, que elas comecem já. Não existe o melhor momento para começar. Aliás, existe, é agora. É pegar um tênis, ir ali para a orla e caminhar. Depois que você caminhar, vir que aquilo é muito bonito, você vai ver pessoas correndo, você procure um médico, um especialista. Você vai fazer os exames. Antes de se iniciar em qualquer esporte, você tem que ver a sua capacidade física. Fazer os exames, aí você vai ter uma visão correta das suas potencialidades. Né? E a corrida, Chico, é que nem subir uma escada. Você vai degrau a degrau. Você não vai correr uma maratona uma semana depois. Você vai começar aos poucos. Eu comecei correndo 500 metros, 2.000 metros, 5.000 metros, corridas de 2.500 metros, corridas oficiais, de 5.000, 10.000. Demorei uns 5 anos para fazer minha primeira corrida de 21. Demorei quase 15 para correr a primeira maratona. Tem gente que eu sou mais lento, tem gente que é mais rápida, né? E hoje eu não quero parar. Eu quero correr até o final dos tempos, Chico. Maravilha! Mas eu conclamo todos. Correr em Maceió, nessa ordem, é um privilégio. E eu digo para todo mundo que está numa corrida, o tempo é secundário. O único perdedor é o que não está ali participando. Muito bem. Então todos podem. E com essas palavras, então, eu fico motivado, louco para pegar um tênis, para sair correndo pela orla de Maceió. E até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, sempre à sua disposição. Obrigado, e querida. Telespectadores. Obrigado, querida.